Você já se viu em alguma situação que parecia impossível de se enfrentar? Hoje nós vamos falar sobre superação. Nesses dias tem acontecido as Olimpíadas no Rio de Janeiro, as Olimpíadas 2016 aqui no Brasil. E é muito interessante assistir todos os jogos, todas as provas que têm acontecido. Os brasileiros e outros atletas de todo o mundo estão participando dessas provas. E é interessante saber que cada um deles tem uma história. Às vezes alguns com histórias difíceis, que tiveram desde criança problemas, traumas, e hoje estão lá se superando, ganhando medalhas, e é muito interessante. E nós ficamos felizes por muitos participantes estarem lá, por muitos participantes estarem vencendo muitas vezes os seus gigantes, vencendo os obstáculos da vida. E hoje eu gostaria de falar com você sobre superação, como disse no início. Muitos de nós talvez não temos provas de atletismo para enfrentar, mas nós temos as nossas lutas, os nossos obstáculos que nós precisamos enfrentar dia após dia. Talvez você também tenha uma história difícil, veio de um lar disfuncional, não teve o apoio dos seus pais, talvez você não teve recursos para buscar talvez os sonhos que você tanto almejou. E talvez hoje você está desanimado, está querendo desistir de tudo. Mas hoje eu quero dizer aqui alguns exemplos de pessoas que também tiveram uma vida difícil, que tiveram que enfrentar obstáculos para conseguir vencer e que hoje são campeões. Como por exemplo, o Thiago Braz, que esteve nessa Olimpíada, que ele venceu uma prova muito difícil, a prova do salto com vara, e ele foi campeão, venceu com uma medalha de ouro. E ele foi abandonado pelos pais quando ele tinha 2 anos de idade. E eu fico pensando naquela história, naquele moço, o quantas lutas ele teve de enfrentar. Mas hoje, com 22 anos, ele conseguiu vencer. E ele agradece a Deus por tudo que ele tem, por tudo que aconteceu, pelas medalhas que ele ganhou. É muito interessante ver que muitos brasileiros e muitas pessoas no mundo são referências de superação, como por exemplo o Nick também. O Nick, ele não tem os membros inferiores e superiores, mas mesmo assim ele leva uma vida alegre e feliz. Ele se superou na vida, ele continuou, ele não desistiu de viver. Isso que é importante, isso que nós precisamos levar para as nossas vidas. Se você olhar ao seu redor nessa hora, existem pessoas que você pode ver que se superaram na vida também. E isso é muito importante. A palavra de Deus nos dá ânimo para continuarmos, para vencermos. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, ele disse lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 13, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Talvez você tenha obstáculos gigantes que para você parece impossível de vencer. Talvez você esteja vivendo agora uma situação que aos teus olhos você não vai conseguir. Mas quando você tiver a consciência e quando você reconhecer que não é a sua força que vai vencer, mas é a força que Cristo nos dá, você vai conseguir, você vai vencer. Não por você, não só por você, mas sim porque Jesus Cristo está conosco, porque Deus está nos abençoando e porque nós temos a força que Ele nos dá. Portanto, não desista. Essa é a palavra que eu quero dizer para você hoje. Supere os desafios, enfrente os obstáculos, enfrente os gigantes, lute. Sem luta não há vitória. E eu tenho certeza que você vai conquistar muitos sonhos, que você vai conseguir viver e vai ter a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe.